Então, querido, hoje a nossa palestra é com o nosso querido menino. Que alegria. Obrigada, viu? Então, é todinho com ele. Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um. Quero abençoar aí a presença de vocês, desejando que possamos passar aí uns 50 minutos bem aproveitados. O tema que eu escolhi para a nossa reflexão dessa noite é o poder da gentileza. Esse sentimento nobre, sutil, discreto, porém, quem já vem conseguindo colocá-lo em prática tem trazido para a própria existência bons resultados. Quem que não gosta de conviver com uma pessoa gentil, uma pessoa que é agradável nos seus atos e que de maneira desinteressada age pensando no bem do outro. Tem uma frase que outro dia o professor Rodrigues falou para nós aqui, que me tocou muito, em relação aos ciclos da humanidade. Ele disse o seguinte, tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis formam pessoas frágeis. E pessoas frágeis formam tempos difíceis. Essa fragilidade que nós temos observado aqui tem muito a ver também com essa característica que pouco tem se dado atenção devida. Quando nós pensamos em gentileza, nós nos recordamos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que trata, aliás, no capítulo 9, no item 6, que trata exclusivamente de um item chamado a afabilidade e a doçura. E Kardec discorre, dizendo que é fundamental que nós passemos a desenvolver essa chamada afabilidade, que é aquele desinteresse, aquela vontade de auxiliar, de ser gentil, de agradar o outro, porque fazendo isso, imediatamente você faz um bem para o outro, mas principalmente você faz um bem para você mesmo. Eu me lembro quando era menino, meu avô tinha um amigo que quando eu devia ter os meus 5, 6 anos de idade, e esse amigo do meu avô já devia ter na faixa dos 50 anos de idade, 50 e poucos, e eu nunca me esqueço que quando ele ia visitar o meu avô, e eu estava lá na casa do meu avô, ele sempre, para falar comigo, ele me dava uma atenção que eu achava que eu não merecia. E eu, pequenininho, e ele já um senhor, e ele se agachava para falar comigo olhando nos meus olhos, no mesmo nível que eu. E ele perguntava para mim coisas assim, que hoje eu vejo como que aquele homem era incrivelmente gentil. Ele perguntava como é que tinha sido o meu dia, o que eu tinha feito. Você brincou hoje? O que você fez? Você brincou do quê? Como é que foi? Você estava com algum amigo junto? Como é que ele chama teu amigo? Você gosta dele? E perguntava coisas assim. E hoje, naquela época eu achava que era normal alguém agir assim, né? E eu gostava muito dele. Toda vez que eu via ele, eu tinha vontade de ficar perto dele, porque ele era sempre muito atencioso. E aí passou um tempo, depois ele acho que mudou de cidade, não vi mais ele, e lá pelos meus 10, 11 anos de idade, eu pensava muito naquele senhor. Tanto que eu estou aqui falando dele hoje. Passados aí quase, 40 anos. E eu descobri que era uma das grandes aspirações da minha vida e continua sendo, que é dar atenção para o outro que o outro gostaria, da forma como o outro gostaria que você lhe desse atenção. O Cristo nos trouxe mensagens, todas elas absolutamente edificantes, e uma delas é a recomendação de que nós façamos para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Só que nós temos estudado esse tema e nós descobrimos que não adianta apenas eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, porque eventualmente aquilo que eu gostaria que ele me fizesse é algo muito íntimo. É algo que eu gosto e que eu queria que fizessem para mim. Então, mas eu tenho que descobrir o que o outro quer que eu faça para ele. A gente sempre usa o exemplo, até no nosso evangelho de terça-feira, de que a pessoa, um amigo nosso outro dia recordou para nós, dizendo assim que gostava muito de comer quiabo, e ele gosta de comer o quiabo cortadinho assim, fatiadinho, sabe? Aí outro dia ele foi na casa de um parente, o parente cortou o quiabo cortadinho, sabe quando corta de ladinho assim? Ele fica um pouquinho mais comprido. Ele falou, nossa, eu cheguei lá, fiquei um pouco frustrado, porque eu gosto de quiabo cortadinho de atravessado, assim, e estava cortado assim, sabe, de como se fossem mini cubinhos, assim, de quiabo e tal. E aí nós estávamos refletindo que o bacana é a gente tentar descobrir o que o outro gosta de comer, como que ele gosta de comer. E pode parecer um negócio assim, meio que,
poxa, que legal, os pessoal aí da doutrina espírita, eles ensinam a gente a ser legal com os outros, né, com um benefício exclusivo de trazer benfeitoria para o ambiente em que eles estão, para a sociedade se transformar em uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais harmônica. Porém, não é só isso. Nós hoje sabemos que o indivíduo que se preocupa em ser gentil com o outro, em descobrir que o outro, por exemplo, gosta do quiabo cortadinho de assim, e se ele fizer isso para o outro, é vantagem para ele. Toda vez que você se dedica a pensar no que o outro está querendo, ou o que vai deixá-lo feliz, é algo que enche o teu coração de alegria. Porque muitas vezes a gente oferece para o outro coisas que até a gente eventualmente não gosta muito. Como, por exemplo, se eu oferecer para o meu amigo Fernando ali, falar, vou dar um presente para o Fernando de aniversário. Eu sou palmeirense, vou dar para ele uma camisa do Parmeira, né? Óbvio. Ele vai adorar. O Fábio também, né, Fábio? Vai ganhar. Será que eles vão gostar? Não vão. Eles torcem para o Corinthians. Então eu não posso dar uma camisa do Palmeiras para eles. Se um dia eu for presenteá-los, tenho que dar uma camisa do Corinthians, mesmo que eu seja palmeirense. E aí, estudando também no Evangelho, né, no Novo Testamento, tem uma passagem em Efésios, no capítulo 6, versículo 7, que diz assim, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Ou seja, nós temos que servir aos outros como se nós estivéssemos servindo o próprio Criador. Imagina que beleza se, eventualmente, se materializasse a figura de Deus ou do Cristo entre nós. Eu acho que a gente não saberia o que fazer para tentar agradar. Mas aí teria por trás um certo interesse. Vou agradar o homem, que sabe como é que é, né? Ele é o Criador, ou então ele é o Cristo, governador da terra. E eu acho que se eu ficar aqui mal com ele, ou então não fazer de tudo para agradá-lo, vai ficar meio ruim para mim. Aí já seria uma questão um pouco contra a nossa chamada moral, que é algo muito distinto em diversas crenças religiosas, em diversos países. A conduta moral, ela vem a ser aquela questão que nós realizamos do nosso íntimo, que nós sabemos que nós temos que realizar. Agora, se houvesse somente o interesse nosso em servir aos outros, como se nós estivéssemos servindo ao Senhor, como nos recomenda no livro aqui de Efésios, haveria uma grande transformação na humanidade. Esses tempos difíceis, como citei aqui no início do primeiro texto aqui, não existiriam mais. O dia que todos nós conseguirmos tratar um ao outro de uma maneira fraterna, desinteressada, livre de qualquer tipo de vantagem pessoal, haverá uma grande transformação nesse planeta. Muitos sonham de maneira até ambiciosa, eu não vejo a hora de desencarnar desse mundo aqui e morar em mundo superior e etc. Tudo bem, acho que todo mundo tem que fazer de tudo para poder galgar esses degraus, mas nós podemos já começar a fazer isso agora. Sem esperar que haja, então, uma transformação do mundo, ou então esperar ir em outros mundos, por que não transformar esse? Por que não começar agora a fazer uma grande transformação na nossa vida? Evangelho segundo o Espiritismo, então, fala da afabilidade, doçura. Como eu disse, na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita ou espiritual? Resposta dos Espíritos. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ora, imagine uma situação que aconteceu outro dia na minha casa. Nós chamamos um senhor para fazer uma colocação de um piso na minha casa, nosso piso estava velhinho, fomos colocar um piso novo, e eu saía para trabalhar e a Estela ficava lá cuidando, né, ficando ali em casa para cuidar dos pedreiros e tal. E aí o pedreiro veio me contar quando eu cheguei no fim do dia, falou, olha, tua mulher não existe não, hein? Você acredita que ela fez lanche para nós aqui, com café e tudo mais? Eu falei, mas, né, ótimo, que bom, né? Ele falou, não, ninguém faz isso em lugar nenhum. Todo lugar que a gente vai, a gente leva ali, às vezes a gente leva a nossa reservatório de água, a gente bebe a nossa própria água e tal, mas assim, ninguém faz isso não. Eu falei, olha que pena que as pessoas não fazem isso. E aí a Estela serviu para eles dar um lanchinho lá, um pão com presunto, alguma coisa assim, e eles ficaram abismados, como se fosse algo assim, surreal, algo absolutamente desprovido de proporcionalidade do que existe no mundo. E é uma pena que isso, infelizmente, é verdade. Olhe como que algo relativamente simples.
sei lá, quanto você gasta para comprar pães e um pouco de presunto ali, e fazer um café? R$ 15, sei lá, R$ 20 que você gaste. Obviamente que quem não tem condições, não tem condições. Porém, tratar de gentileza não é apenas, único e exclusivamente a questão material. Não é você servir algo bom, um bom jantar, bom almoço, mas sim se preocupar com o bem-estar do outro. Meimei, o Espírito, através de Chico Xavier, trouxe uma frase que nos ilustra muito bem isso também. O primeiro degrau para o paraíso se chama gentileza. Paraíso, uma visão quase que lúdica, um ambiente absolutamente encantador e totalmente perfeito. E esse ambiente vai acontecer. Ele já existe em outras esferas, em outros mundos, em outras localidades. Afinal de contas, o universo infinito, repleto de possibilidades, nos oferece, então, uma vastidão de ascensões a serem galgadas. Seria como você, então, entrar em uma empresa e almejar sempre um posto maior do que você está no momento para poder ganhar um melhor salário, para poder ser mais reconhecido. Eu acho que isso é algo comum e não há quem não queira entrar em um local e conseguir ir pouco a pouco subindo de cargo. Assim é também na vida espiritual. E quem consegue já encontrar essas nuances, essas belezas, são aqueles que estão se dedicando a viverem de uma maneira não somente pacífica, porque às vezes o pacifismo pode ser também considerado algo como assim, eu me calo, eu fico em silêncio, eu não incomodo ninguém. Então, para poder ser pacífico é muito fácil até. Basta você ficar na sua. Basta você viver a tua vida, não mexer com a vida de ninguém, pronto, você é um indivíduo pacífico. Porém, o que nós falamos aqui é algo um pouco além. Algo que transcende um pouco o pacifismo. É algo como você olhar para o outro e pensar assim, será que o outro não está com sede? Ou então, será que eu estou percebendo que ele não está num bom momento e talvez se eu for conversar com ele agora, pode ser que eu o incomode? E aí, estudando um livro maravilhoso do grande mestre, grande professor Clóvis de Barros Filho, o livro se chama Shinsetsu, o Poder da Gentileza. Shinsetsu é um termo japonês. Ele conta um fato interessantíssimo que, tentando explicar e traduzir a palavra Shinsetsu, não tem tradução aqui para o Ocidente. É um termo usado muito pelos orientais, especialmente pelos japoneses, onde habitualmente os jovens têm uma prática de sempre se preocuparem em não incomodar. Então, da tradição japonesa, nós podemos destacar, por exemplo, quando um vizinho vai fazer uma obra na sua casa, ele, antes de começar a obra, ele vai visitar vizinho por vizinho para pedir permissão, porque ele vai usar um maquinário, vai usar uma furadeira, ou uma máquina que faz algum tipo de barulho, que causa impacto, e que possa eventualmente incomodar essa vizinhança. Então ele vai, antes de fazer a obra, pedir permissão para cada um dos vizinhos em volta. E depois que ele termina a obra, ele ainda está dando um aviso, eu tenho uma previsão de fazer uma obra aí que vai durar 1 semana. Vocês permitem? Olha isso, gente. E depois, ao término da obra, eles têm como hábito ir lá trazer um singelo presente, sei lá, como se fosse um bombom, alguma coisa assim, alguma coisa que sabe que o outro vizinho gosta. Tem vizinhos que gostam, por exemplo, de um charuto, gostam de uma lata de cerveja. Então, eles fazem questão de fazer isso, vão lá para os vizinhos e presenteiam os vizinhos como sinal de agradecimento pelo transtorno que eles ofereceram naquele momento. E o professor Clóvis destaca no início do livro uma história interessantíssima, muito simples, porém muito profunda na sua acepção, na sua análise um pouco mais aprofundada. Ele conta que em uma viagem de Pequim até Tóquio, de avião, ele se sentou no seu banco, confortavelmente, e enquanto ele estava esperando para que então o avião começasse, a viagem, se sentou um jovem à frente dele, no banco da frente, e se sentou, depois de uns 10 segundos, se levantou, olhou para ele para trás e disse, em inglês, falando assim para ele, o senhor permitiria que eu reclinasse um pouco o encosto do meu banco? Ele falou, não, pois não, por favor, fique à vontade. E o jovem agradeceu, com aquele tradicional cumprimento dos orientais, e reclinou o banco, aliás, o encosto, melhor dizendo, um pouquinho menos do que ele poderia. E ele percebeu, assim, que foi muito pouco que ele inclinou, porque ele tinha uma preocupação em não incomodar, porque se ele reclinasse muito, eventualmente ficaria um pouco difícil até do Dr. Clóvis se levantar, ou então iria ficar muito próximo ali do seu rosto.
E ele, durante a viagem, ficou refletindo naquele ato. Ele falou, como que pode um jovem japonês ter uma preocupação em não me incomodar? Onde já se viu isso? Ele pagou a passagem, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele sentou, o assento, o banco é dele. Ele pode reclinar, deitar, fazer o que for possível, dentro das limitações que impõem, então, esse reclinamento do banco. Ele não precisaria me perguntar, mas ele fez questão de saber se não iria me incomodar. Ele estava preocupado comigo, mesmo sem me conhecer. Mesmo sem saber que, eventualmente, um dia eu poderia escrever um livro sobre ele. E aí ele foi, durante a viagem, decidiu, então, vou fazer um livro sobre essa arte chamada Shinsetsu. Recomendo, inclusive, para quem está assistindo aí. Anote esse nome, Shinsetsu, o poder da gentileza. Ele trata da questão moral, de quem se preocupa com essa grande virtude. Ele fala, por exemplo, que o indivíduo não sabia quem ele era, mas se preocupou com ele, e isso causou grande admiração e grande desejo de fazer o mesmo. Olha como que é contagiante quando nós decidimos fazer o que é correto. Além de nos livrar da culpa, de viver uma vida com indiferença, uma vida com despreocupação, com o que pensam ou deixam de pensar, nós passamos a desenvolver uma autossatisfação, de saber que estamos fazendo aquilo que nós sabemos que é correto. Além do mais, incentiva indiretamente outras pessoas que observam, que passam a te olhar como alguém admirável, alguém que se preocupa, alguém que gosta, alguém que age dentro da lei de amor que Jesus nos institucionalizou através da sua breve passagem sobre este mundo. A gentileza ainda tem a capacidade de dissolver os espinhos que são arremessados contra ela. Pode ser que em um momento que você deseje desenvolver essa prática de ser gentil, de ceder o seu lugar numa fila, de quando for para poder entrar na fila do supermercado, tem alguém que está indo junto com você, e você resolve dar um passo um pouquinho mais rápido, para poder chegar primeiro, para poder pagar a sua compra primeiro e ir embora, consequentemente, primeiro que o outro. Já aconteceu isso comigo várias vezes, tanto de quem acelerou o passo para poder chegar na minha frente, quanto eu também, de uma maneira infeliz, fiz o tal ato. Aí eu posso dar aqui testemunho da minha sensação em ambos os casos. No primeiro caso, onde eu percebi que a pessoa deu um passo um pouquinho mais rápido para chegar na minha frente. Eu pensei assim, desgramado, né? Tá bom, paga aí essa compra aí, dane-se, o problema é teu. Fica à vontade, aí paga aí até amanhã se você quiser. Agora você imagine que tipo de energia é essa que eu transmiti e doei à pessoa, mesmo que ela não queira. E já aconteceu o contrário. Um dia eu estava um pouco mais tranquilo, não tinha aprendido um pouco sobre Shinsetsu, estava aí então, aliás, já tinha aprendido um pouquinho sobre Shinsetsu, resolvi diminuir a velocidade de que eu vá ao caixa, porque eu vi que tinha uma outra pessoa que gostaria também de chegar na minha frente. Ela também tem os afazeres dela. Ela também tem coisas a serem cumpridas, ela tem horário, ela tem filhos, ela tem problemas, ela tem coisas para resolver, assim como eu tenho, todo mundo tem. A sensação foi o contrário. Eu diminui o passo, a pessoa também diminuiu. Aí eu falei assim, pois não, por favor, pode ir. Ela falou, não, pois não, você também ficou naquela briga ali, para ver quem que cedia, quem que era mais gentil. Já aconteceu isso com vocês? E aí qual que é a sensação diante de um caso assim? A sensação é de leveza, de agradabilidade. Você olha para a pessoa, você sorri, a pessoa olha para você e sorri também. Mesmo que não haja nenhum tipo de interesse, além da legítima gentileza. Então, esse tipo de ato amoroso, simples, transforma a humanidade. Transforma a nossa sensação de poder. Porque eu saio para poder viver um dia e vou encontrar inúmeras oportunidades de desenvolver essa arte, e eu passo então a ser produtivo naquilo que faço. As pessoas passam a ter satisfação de estarem comigo, mesmo não sabendo o meu nome, mesmo não me conhecendo. Afinal de contas, nós vivemos numa cidade, numa sociedade. Essa pessoa, um dia, posso encontrar ela ali na frente, com outra questão, diante de um outro desafio. Diante de descobrir, por exemplo, que aquela pessoa que eu cedi o meu lugar, que algo que não tirou nem um pedaço de mim, pode ser, às vezes, a mãe, o pai de um amigo meu. Pode ser alguém que um dia eu vá encontrar aqui no posto de gasolina, abastecendo.
E aí qual tipo de energia que gera isso? Olha a sensação de estar falando de alguém que nos fez bem. Aquele senhor que era amigo do meu avô, está aqui no meu coração até hoje. Não me lembro mais o nome dele. Talvez ele já tenha até desencarnado. Mas ele está, neste momento, recebendo essas vibrações de afeto e de gratidão da minha parte, pela gentileza que ele me doou sempre. Onde já se viu uma pessoa abaixar, ficar assim, oi, você Ander, tudo bem? O que você fez hoje? Olhando nos meus olhos assim. Estava legal lá? Mas assim, interessado mesmo em mim. O que isso gera em nós? O que isso pode transformar na nossa vida, depois de um dia aparentemente cansativo? Porque nós nos encontramos com várias pessoas todos os dias. São inúmeras as oportunidades que o Criador nos oferece para poder lidar bem com todas as pessoas. Mesmo aquelas que eventualmente nós consideramos por um instante, por um lapso, que a pessoa não merece, nenhum tipo de gentileza. Você acha que eu vou tratar bem esse cara aqui? Acabou de me fechar no trânsito ali. Ou então, você acha que eu vou tratar bem esse cara? Acabou de entrar na minha frente aqui correndo na fila do caixa. Por que eu posso fazer a escolha, então, de me transformar em alguém rude para poder pagar na mesma moeda? Por que eu vou aceitar o desafio proposto pelo mal em busca de encontrar pessoas adeptas da sua teoria? De faz para o outro aquilo que ele te faz também. Está te tratando mal? Trata ele mal também. Chumbo trocado não dói. São propostas do maligno, propostas de uma espiritualidade inferior, que querem, pouco a pouco, impedir a nossa marcha para o progresso. E toda vez que nós aceitamos esse desafio, nós entramos numa linha de inferioridade e de sensação de culpa. Aquela vez que eu acelerei o passo para entrar na frente da pessoa na fila do caixa, não me fez bem, tanto que eu estou aqui fazendo a chamada meia-culpa, né, como diz o termo jurídico. Reconheço, fui fraco. Poderia ter esperado, poderia ter deixado a pessoa aí na minha frente. Teria me gastado 2 minutos a mais na vida, depois cheguei em casa, 2 minutos mais cedo e não fiz nada com aqueles 2 minutos. Fiquei lá vendo televisão, liguei a televisão, fiquei lá. Vendo programas que não me acrescentaram em nada. 2 minutos a mais para ver porcaria na televisão. Eu podia ter ganhado esses 2 minutos, desenvolvendo um pouquinho mais de gentileza. Se alguém perdeu uma carteira aqui hoje, e encontrarmos uma carteira aqui hoje ao final da palestra, e todo mundo foi embora, a carteira ficou aí, ou um celular, nós vamos ficar empenhados em tentar descobrir quem que é o dono. Hoje em dia está mais fácil, né? Celular, carteira, tem nome e tal. Mas assim, será que se não tivesse ninguém observando, a gente faria isso? Se eu estivesse sozinho com a carteira, que falou, pá, esqueceram uma carteira aqui. Eu fui lá dar uma espiadinha, não é minha, mas né, achado não é roubado, né? Um velho ditado popular absolutamente infeliz. Dá uma espiadinha, ela descobri que tem um pouquinho de dinheiro lá, uma quantia que seria bom para eu usar, sei lá, com qualquer coisa que eu goste, mas não me pertence. Mas eu vou ficar muito empenhado usando esse termo shinsetsu para poder descobrir o dono e lhe devolver integralmente tudo que está ali, porque não sei de onde veio esse dinheiro, se ele precisa muito, e mesmo que ele não precisasse, não é problema meu. Eu tenho o dever e a moral de devolver integralmente aquela carteira. Absolutamente também, se não tiver ninguém vendo, ninguém sabe que eu vi aquela carteira ou aquele celular, ninguém tem chance nenhuma, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho aqui, ninguém viu. Eu poderia pegar e ir para minha casa, ninguém ia descobrir. Mas e a minha consciência? Como que fica? O dia que nós descobrirmos, nós estamos aqui dentro de um grande, entre aspas, um grande Big Brother, onde as câmeras que nos vigiam são principalmente aquelas da nossa própria consciência. Muitos de nós nos preocupamos excessivamente com questões externas. Quem está me observando é Jesus, ou é Deus, ou é a espiritualidade superior, está analisando cada um dos movimentos que eu faço. Estão analisando os meus pensamentos. Olha que preocupante isso. Meu Deus, será que estão sabendo que nesse momento estou pensando mal de alguém? Ou então eu estou aqui mentalmente debochando de alguma situação, de alguma pessoa? Essa é uma preocupação que nós deveríamos diminuir uns 99% só.
Porque o que nos observam externamente não faz muita diferença. O maior desafio da nossa vida vai ser um dia ficar frente a frente diante da nossa realidade íntima, do descobrimento de como nós estamos agindo conosco. E pode acreditar, se nós desenvolvermos e decidirmos definitivamente pontualmente passar a observar mais como nós falamos, com a maneira que nós usamos o nosso vocabulário, a maneira como nós usamos o nosso semblante, como nós escolhemos as palavras. Se nós nos decidirmos assim, de uma maneira enfática, eu vou ser mais gentil, não há dúvida nenhuma que os hospitais vão começar a se esvaziar. Os tratamentos contra a depressão, ansiedade, vão passar a ficar quase que inoperantes. Não vai ter mais cliente. E eu digo isso dentro da minha área, dentro do meu atendimento, da minha área profissional, de lidar com quase 75 pessoas por semana. As pessoas que mais sofrem, que mais têm dores, que mais têm dificuldades, são aquelas que não estão muito preocupadas com o que pensam delas. Não estão muito preocupadas em serem um pouco melhores, para poder colaborar na harmonia do planeta. E eu falo harmonia do planeta, dá a impressão que a gente tem uma missão aqui de fazer esse planeta se transformar no paraíso. Não, é o planeta onde a gente pisa, onde a gente tem atuação. Nesse momento aqui eu estou desejando muito, dentro da minha pequena área de atuação, fazer algo que seja relevante e agradável para todos. Se eu agir com qualquer tipo de indiferença, muitos vão perceber. E isso pode me prejudicar muito. Porque não é gostoso receber vibração ruim. E nós sabemos quando nós produzimos algo ruim. Quando eu decido buzinar sistematicamente na traseira de alguém, não estou agindo no termo shinsetsu. Não estou agindo na elucidação que Kardec nos dá do homem de bem, que trata muito dessa questão do indivíduo que se preocupa em ser um bom cidadão, um bom cristão. No livro Fonte Viva, no capítulo 105, tem uma citação do benfeitor Emmanuel que diz o seguinte: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Vocês imaginem diante de um santuário, com várias lâmpadas que podem iluminar aquele local lindo e paradisíaco. Imagine que cada uma daquelas lâmpadas representa um cristão. E uma daquelas lâmpadas somos nós. Quem não realiza nenhum tipo de sacrifício, porque não é fácil. Deixar de lado o nosso ímpeto egoísta ainda, de querer viver a própria vida. Eu vou fazer o que eu quero, eu tenho direito. Eu sentei no avião, paguei o ingresso, paguei a passagem, eu sento e faço o que eu quiser. Eu deito se eu quiser. Se eu quiser roncar, eu ronco. Se eu quiser ir no banheiro 30 vezes do avião, eu vou, eu paguei. Essa indiferença tem nos tornado lâmpadas apagadas. Está aqui, ó. Lâmpada morta, melhor dizendo. Quem tem uma lâmpada que não se acende mais em casa, não vê a hora de desrosqueá-la e trocar. Imagine só que diante de uma oportunidade de nos encontrarmos com a chance de adentrar em um mundo superior. Estamos aqui próximos de entrar num mundo de regeneração, neste mundo mesmo, nesse nosso planeta. Imagine a frustração de você um dia, tomara que todos aqui demorem muito tempo para acontecer esse momento, mas que seja amanhã, momento do nosso retorno à vida maior. Imagine a frustração de ter agido com absoluta indiferença com o trato com as pessoas com que nós convivemos e sermos informados que não teremos mais o direito de reencarnarmos nesse mundo. E ainda por cima você descobre que todo mundo, todos os teus amigos vão todos reencarnar aqui de novo. E aí pode parecer assim, poxa vida, por que será que Deus fez isso comigo? Por que Deus está me castigando? E a resposta que os Espíritos nos dão é, não existe castigo vindo de Deus. Existem consequências pelas nossas más escolhas. Quando eu me decido a agir na indiferença, a viver uma vida individualista, despreocupada, em desenvolver qualquer tipo de afeto por quem quer que seja, eu entro numa linha de egoísmo.
E o Evangelho é muito taxativo em dizer que o egoísmo é o maior entrave que existe para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa ascensão a espírito mais purificado, mais ligado com as coisas de Deus. Imagina a frustração de descobrir que estava nas minhas mãos, estava nas minhas escolhas, a oportunidade de me encontrar em situação mais favorável, mas eu resolvi por um capricho ou por uma preguiça moral, ou por não crer que é bem assim. Eu fui lá no centro, eu vi isso muitas vezes, mas achei que não era bem assim não. E estudando a obra espírita, obviamente que nós aqui ainda estudamos, 5% da obra espírita. Muito pouco. Toda a literatura espírita é exatamente, até exaustivamente cansativa em nos orientar para que nós melhoremos o nosso trato com as pessoas. Você pode ler o livro que você quiser. Se pedir para te resumir aquele livro em 2 frases, você vai escrever: eu preciso ser melhor. Aprendi nesse livro que é minha obrigação ser melhor, independente com quem seja, independente da situação, independente se há algum tipo de interesse meu ou não. Aliás, é muito melhor quando não há nenhum interesse. Quando eu agrado, ajudo, sou gentil, mesmo diante de alguém que talvez eu não vá encontrar nunca mais. Você vai fazer uma viagem, encontra uma pessoa no posto de gasolina e provavelmente você está fazendo uma viagem que você não sabe se um dia você vai fazer de novo. E se você fizer de novo, provavelmente você não vai encontrar aquela pessoa que você encontrou agora, por exemplo, no posto de gasolina. Você pode olhar para a pessoa e pensar assim: bom, eu sou de São José do Rio Preto, essa pessoa está aqui, talvez ela seja, de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, e mesmo que eu volte aqui a viajar nesse mesmo trajeto, amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, ou todo mês, dificilmente eu vou encontrar essa pessoa novamente. Porque eu sequer sei o nome dela, sequer sei onde ela mora, e sequer sei se um dia ela vai passar aqui de novo. Existe algum tipo de interesse em ser gentil com essa pessoa, de alguma forma? Por exemplo, você olhou lá na vitrine, você gostaria de pedir aquela coxinha, e você percebeu que a pessoa estava olhando para a coxinha, e se você pedir, só tem uma. Como você chegou primeiro, pode ser que você peça a coxinha e a pessoa fique sem comprar aquela mesma coxinha que ela também quer. É o momento derradeiro. É o momento do desafio íntimo. É o momento em que ninguém está vendo. Ninguém que te conhece vai te julgar se você pedir e se não se preocupar em pegar a primeira coxinha, porque afinal de contas você chegou primeiro. É direito seu. Aí vem o lance de você com você mesmo. Peço ou não peço? Porque eu percebi que a pessoa também quer. Ela está olhando, eu sei, eu li na mente dela, que ela também vai pedir. E aí você fala: não, eu vou aceitar o desafio. Não vou pedir e vou ficar vendo o que acontece. Se ela pedir outro salgado, aí eu vou e peço a coxinha. Alguém já passou por situação assim? Se você resolver não pedir, e você vai perceber a pessoa: eu quero essa coxinha aqui, por favor. Que beleza. Abrir mão de algo que não me consumiu, porque afinal de contas não era a última coxinha, ou o último salgado que tinha ali. Eu posso pedir outra coisa. Porém, esse desenvolvimento que eu estou fazendo em mim está transformando a minha vida. Está pouco a pouco diluindo mazelas, diluindo dores. Artroses, artrites, fibromialgias, ansiedades, insônias, depressão. O professor Rodrigues diz uma frase que eu gosto muito: o salário do trabalhador do bem é a paz. Se você entender o preceito fundamental da obra de Kardec, fora da caridade não há salvação, você vai entender que caridade não é somente aquela material, porque essa nós estamos fazendo já. Duvido que alguém aqui, quando é pedido para comprar uma rifa, comprar aqui a nossa feijoada, duvido que alguém não compre. Duvido que alguém se negue a dar R$5 de Pix, qualquer tipo de eventualidade que seja necessária. Porém, nós estamos aí já dando um largo passo a essa questão material. Caridade material, estamos fazendo. Agora nos compete a dar um passo seguinte, um passo adiante, de olhar para quem nós convivemos e tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados.
e tentar descobrir como o outro gosta de ser tratado. Porque se eu tratar só todo mundo com o meu método, com a minha maneira, pode ser que eu desagrade algumas pessoas. Como eu usei o exemplo da camisa de time, quer dizer, eu não vim aqui para poder tentar convencer ninguém que o meu time, o time que eu torço, é o melhor. É preciso, então, que aparem-se essas arestas. Quando chegar o momento em que a humanidade se desenvolver de tal modo, não haverá mais essa disputa, essa rixa, essa rivalidade doentia. Outro dia eu vi um jogo de um campeonato, do campeonato europeu, não me lembro, era um time holandês contra um time sueco, uma coisa assim. E eu vi que um jogador fez um gol muito bonito. Os torcedores adversários aplaudiram. Isso é gentileza. Isso é desenvolver afeto, cordialidade. Você não deixa de ser torcedor do seu time porque você se alegra com a beleza, a plasticidade do gol do adversário. Muito pelo contrário, você reconhece o método e reconhece o mérito do teu adversário, e ele sendo alguém muito competente, se você conseguir vencê-lo, dentro das regras, dentro das 4 linhas, você vai ter muito mais satisfação, porque você venceu um time muito bom. Agora, se você bater em morto, não tem graça. Se teu time vencer um que está aí sempre despontando e ganhando tudo, é muito mais meritório. E é muito mais meritório aquele que reconhece a grandeza do outro. Outro dia eu vi no Campeonato Brasileiro um jogador bateu o pênalti, bateu muito bem batido, o goleiro pegou. Foram entrevistar, e aí, o que aconteceu? Você bateu o pênalti, não fez o gol? Ele falou assim, não, o goleiro é muito bom. Ele podia falar, então, não deu, né, sei lá, tal. Mas ele reconheceu o mérito do goleiro. Percebam que são sutilezas, são questões apenas assim, de sermos francos. Passa uma pessoa na frente da sua casa, em pleno sol, a pino, de 1 hora da tarde, no calor, esse tempo seco, empoeirado. E você, por um lapso, recebe uma informação íntima, dizendo assim, busca um copo d'água para essa pessoa. Você pode chamar ela e falar, por favor, fulano, você gostaria de tomar um copo d'água? Está um solão aí. Não vai tirar pedaço. Não vai fazer com que você, eventualmente, se sinta amedrontado diante da hipótese da pessoa achar que você está cantando ela. Você está ali querendo paquerar ela. Apenas trata-se de um humanismo, de um desenvolvimento para poder ser cordial. Agora imagine, diante de um contexto desse, de pequenas gentilezas do cotidiano, de ceder o lugar, de se preocupar com o outro que está atrás, porque eu posso reclinar o banco, posso incomodar ele. Imagine a simpatia que nós desenvolvemos dos benfeitores dessas pessoas. Nós nos esquecemos do mundo espiritual. Nós pensamos muito no mundo material. E quando nós tivermos a sensação de que estamos fazendo amizade com os benfeitores, nós vamos passar, primeiramente vai ser uma questão meio de medo, né? Nossa, se eu tratar mal a pessoa, pode ser que eu fique mal aí com um benfeitor ou alguém até um espírito afim dessa pessoa, como aconteceu aqui no Ilus. Acho que eu já contei essa história algumas vezes, mas vou contar de novo. A mulher chegou aqui se dizendo muito perturbada, não conseguia dormir à noite. O professor Rodrigues chamou ela, só pode vir amanhã, vai ter uma reunião mediúnica, vamos conversar com os benfeitores, vamos ver o que eles podem fazer para conversar com esse espírito, se for alguma entidade que está aí te acompanhando. A mulher veio no outro dia, e eu vim também, que eu sou curiosão, eu não perco por nada essa história aí. Começou a reunião mediúnica, uma médium incorporou um espírito, que se apresentou como alguém que estava ali acompanhando aquela senhora, que dizia que não conseguia dormir porque se sentia muito perturbada, vinha alguém, gritava na orelha dela, não deixava ela dormir, e ficava o dia inteiro nervosa. E o espírito, indagado pelo professor Rodrigues, disse o seguinte, olha, você conhece essa senhora aí? O Rodrigues disse assim, não, ela veio aqui ontem pedir ajuda, a gente gostaria de saber o que está acontecendo, o que daria para fazer. E o espírito falou assim, olha, então eu vou te contar. Disse para nossa irmã aí, falou até de um jeito meio debochado assim, que eu vou acompanhar ela sim, por um bom tempo, para ela ver o que é bom para tosse. Que ela foi outro dia, num comércio aqui da cidade, e ela maltratou muito uma pessoa que eu amo muito,
Eu estava lá. Essa pessoa tem um coração tão bom que já até largou para lá, esqueceu, nem lembra mais do rosto dessa nossa irmã aqui, mas eu lembro. E diz para ela que se ela está pensando que ela vai tratar os outros assim, ela está muito enganada. Que agora quem está no cangote dela sou eu. E você pode fazer a oração que você quiser, que eu conheço tudo de cor salteado, tudo isso aí, eu vou pegar ela e ponto final. Aí o professor Rodrigues olhou para a mulher e falou assim, é verdade isso aí? Ela fez assim, ó. Moral da história, a mulher depois foi embora, acabou a reunião mediúnica, perguntamos para ela, ela falou que tinha ido numa loja e ela, num dia que ela não estava muito bem, né, porque todo mundo tem sempre desculpa para poder tratar mal os outros. Eu estava meio aflita, eu estava meio com uns problemas aí a moça demorou muito a me atender e eu não fui muito gentil com ela não. Pois é, acabou de ganhar um inimigo espiritual, implacável, e que tem todas as possibilidades de te encontrar, porque ele se encontra na mesma faixa vibratória que você. Da perseguição, da ira, da raiva e até, em alguns casos, de ódio. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é, que tipo de simpatias ou antipatias eu ando conquistando ao longo do meu dia a dia? Como que anda o meu hálito mental e meu hálito espiritual diante das pessoas? Tenho atraído simpatias ou antipatias? Ando sentindo muitas dores inexplicáveis? Faço exame, não dá nada. Não sei o que acontece, todo dia tem uma dor aqui que parece que não sei de onde que vem. Fiz exame de sangue, está tudo ok. Mas continua doendo tudo. Será que não é uma falta de gentileza que pode me salvar dessa angústia? É bom a gente pensar nisso. E para finalizar, a pessoa gentil só tem um defeito só. É muito difícil de acessar ela. Ela está sempre tão rodeada de gente. Ela é sempre tão gostável, que ela está sempre cercada de pessoas, você não consegue acessar ela. Que tal a gente se propor a desenvolver isso? Que tal a gente se propor a ser alguém assim? Nunca é tarde para começar. Não acredite que você já está velho demais, que agora não dá mais tempo. Não acredite que você já... Mas agora eu sempre fui do jeito que eu sou hoje. Se eu mudar agora da noite para o dia, não vão achar que eu estou sendo falso? Não se preocupe com isso. Tudo que nós desenvolvemos, inicialmente, não digo que seja falso, mas é artificial. Nenhum de nós vai começar a ser gentil e bondoso e agradável da noite para o dia de uma maneira natural. Inicialmente vai ser forçado, como reitera o professor Rodrigues aqui nas suas inúmeras palestras. Que seja então artificial, mas que seja verdadeiro. Que o nosso desejo de desenvolver o poder da gentileza possa ser cada dia mais presente na nossa vida. Se preocupando com pequenos detalhes, com a forma que a gente olha, com a forma que a gente fala. Com a maneira como a gente, por exemplo, vai na pizzaria, você escolhe somente a pizza que você gosta? Ou você se preocupa em saber se os que estão junto contigo vão gostar daquele tipo de sabor? Fala, não, vamos comer só o que eu gosto, é frango catupiry, que manda aqui é frango catupiry. Tem gente que não gosta de frango. Tem gente que gosta de marguerita, tem gente que gosta de, sabe, de lombo. Então, querer saber o que o outro gosta e falar, não, vamos pedir então uma meia-meia aí. Eu sou aquele que está sempre com o controle na mão, da televisão, o canal que assiste somente é o que eu gosto. Eu sou o dono do controle, eu comprei a televisão, eu mudo aqui à vontade. Ó. Tá bom, você muda, você manda, mas você é odiado. As pessoas não gostam de conviver contigo. Isso o Evangelho nos traz. Dentro desse capítulo da afabilidade e a doçura. Eu mando, eu aconteço, eu faço. Só que você esquece de completar. Sou odiado, sou repudiado. Muito obrigado a todos vocês. Shinsetsu para todos.